Você já deve ter visto um pai e uma mãe brincando de ensinar a andar uma criança, segurando pelas mãos e vamos lá, né? Andar para ganhar papá. Que frase terrível essa, né? Se não andar, não come. Mas brincadeiras à parte, isso acontece com a nossa fase espiritual. Muitas vezes no começo da nossa fase espiritual, Deus segura as nossas mãos porque nós não sabemos caminhar com as próprias pernas. A gente se apoia, sim, em pessoas. Nós somos, sim, muito suscetíveis a quedas espirituais, quedas em pecados, porque estamos começando. Isso faz parte, isso é uma fase totalmente compreensível na nossa vida espiritual. Chega o momento em que Deus resolve soltar as nossas mãos. Quando Ele vê que as nossas pernas já estão fortes. E é um momento que não é fácil. É um momento que aquela pessoa que você se espelhava, aquela pessoa que você até tentava agir como ela, aquela pessoa que você às vezes até falava assim, não, eu acredito que a fidelidade ao Evangelho existe, porque aquele fulano eu vejo que vive essa fidelidade. Eu acredito que a fidelidade ao casamento existe sim, porque aquele casal, olha que lindo. Daqui a pouco você descobre que houve um adultério ali. Aquele padre ali que foi afastado pelo bispo. Não é fácil. E aí, gente, que nós, se nós não estivermos alimentados com a palavra de Deus, a gente cai junto. Por isso, precisamos chegar numa fase em que você não vai mais depender nem que um pregador pregue para você, que aquele grupo de oração exista ou não, que aquele padre famoso exista ou não. Você vai depender do quê? Da igreja e dos sacramentos. Da leitura. A internet está aí para alimentar a nossa alma com tanta riqueza. Hoje tudo da igreja está na internet. Quantas dúvidas que as pessoas têm hoje sobre fé, sobre igreja, sobre Bíblia, sobre isso, sobre aquilo. Hoje, graças a Deus, a internet, o Facebook, o YouTube, bem utilizado, é alimento para a nossa vida espiritual. E tem como a gente ir se aprofundando com um material cada vez mais sólido. E sim, existe dentro da igreja aquele tipo de pregador para pessoas que estão começando, aquele tipo de livro que são livros bons, ótimos para quem está começando. Até músicas boas para quem está começando. Daqui a pouco aquilo já não te sacia mais. Você precisa ir mais profundo. Vida dos santos. A vida dos santos é muito difícil você entender as reações que Santa Teresinha tinha diante das humilhações que ela tinha dentro do convento. Se você não estiver já muito desenvolvido espiritualmente, você vai achar que ela era uma tonta. Então é necessário você estar desenvolvido espiritualmente para entender Santa Teresinha. O que eu quero dizer é que nós precisamos não só depender desses amuletos espirituais, dessas pessoas, desses guias. Dependa só dos sacramentos da igreja, dos seus estudos espirituais. Porque a própria palavra vai dizer, vós ouviste dizer que o anticristo vem. O anticristo seria qualquer pessoa que é contra Cristo, que nega a Cristo, que dá contra-testemunho de Cristo. Eis que já há muitos anticristos, pois reconhecemos que esta é a última hora. A última hora é o período entre a primeira vinda de Jesus, há 2000 anos atrás, e a segunda vinda de Jesus, que não sabemos quando é. É esse período enorme que a igreja chama de última hora. Esses anticristos saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Eles estão aí, gente, no meio de nós. Que Deus possa nos dar essa maturidade. Se a pessoa cair, que você tenha a maturidade de
ou ajudá-la, que seria o ideal, ou dizer caia sozinha. Eu fico com Deus. Eu fico com a Eucaristia. Meu irmão, escarafunche a internet, escarafunche os livros, as livrarias cristãs, o site do Vaticano. Tem tanta coisa boa, espiritual, tem tanto material espiritual para você se reerguer, para você não cair. Tem tantos bons padres que você pode procurar para aconselhamento. Mas não, nunca, nunca se deixe abalar por aqueles que caem, em especial aqueles que caem de dentro da nossa própria casa. Aprendamos a andar com as nossas próprias pernas. Isso se chama maturidade espiritual. Que Deus abençoe você.